Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 1, diz a palavra de Deus. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Até aqui, a igreja pode sentar em nome de Jesus. Esse texto ele marca o surgimento de Elias na narrativa bíblica. E Elias, ele é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. Elias, ele está, sem sombra de dúvidas, situado entre os grandes profetas de Israel. Elias, ele tem uma importância tão grande que a menção a Elias não se pauta ou não se restringe apenas ao Antigo Testamento, embora ele tenha vivido nessa época. Nós estamos falando aproximadamente do século 9 a.C., entre o século 9 e o século 8 a.C. Mas a importância de Elias e o legado de Elias transpassa o tempo e não se restringe ao tempo em que ele estava aqui na terra. Elias, ele surge em um momento específico da história de Israel, da nação de Israel, cujo era necessário o surgimento de um homem de fé, um homem de coragem, um homem de atitude. E em tempos difíceis, Deus precisa de pessoas específicas para fazer algo específico, para fazer algo diferente, para fazer algo marcante. Sabemos que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos. Elias, quando nós falamos da importância desse homem, cria-se na nossa mente uma figura desse homem que talvez não seja exatamente a sua realidade, que não reflita exatamente a sua realidade no que diz respeito ao homem Elias. Aqui não falo da sua importância, mas do homem Elias. Devido à importância que Elias teve, nós temos uma imagem dele, de um homem nobre, de um homem grande. Mas Elias era um homem pobre. Elias era um homem rústico. Elias era um homem até mesmo excêntrico, pelas suas vestes, pelo seu alimento. Elias, ele era um homem do campo. Então, ao olhar para Elias, ninguém poderia ver em Elias atrativo algum que chamasse a atenção para o chamado que ele recebe de Deus. Geralmente nós temos uma caricatura diferente das pessoas que têm importância. A importância das pessoas na nossa mente não se limita ao seu cargo, mas à sua postura, mas ao seu aspecto, mas à sua posição. Não é o caso de Elias, um homem pobre, um homem rústico, um homem excêntrico, um homem do campo, um homem da roça. Não posso dizer que ele era um homem ignorante, mas era um homem do campo. E mesmo assim Deus vocaciona esse homem para um momento específico, para uma obra específica. Nisso aprendemos a primeira lição nesta noite: que Deus não precisa de homens grandes, que Deus não precisa de homens famosos, que Deus não precisa de pessoas nobres. Deus precisa de pessoas dispostas, Deus precisa de pessoas disponíveis, Deus precisa de pessoas que se doem para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Elias não é um homem de postura, que na sua postura expressa e transmite nobreza, mas Elias tornou-se um dos personagens mais extraordinários da história da humanidade. Escute o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Elias é um homem mais importante, ou um dos homens mais importantes, ou um dos homens mais extraordinários da nação de Israel, não.
Eu estou dizendo que Elias é um dos homens mais extraordinários da história da humanidade. Porque o legado de Elias não se restringe à nação de Israel. Se assim fosse, nós aqui não estaríamos falando dele. O legado de Elias transpassa o tempo, transpassa a cultura, transpassa a geografia, transpassa a raça. A importância e o legado de Elias torna-se universal, porque ele alcança também a cada um de nós. Então Deus não precisa que você seja famoso, Deus não precisa que você seja nobre, Deus não precisa que você seja importante no sentido que as pessoas têm como importante, porque as pessoas atrelam importância à fama. E ser importante é uma coisa, ser famoso é outra coisa totalmente distinta. Existem pessoas que são extremamente importantes e não têm fama nenhuma. E existem pessoas que são extremamente famosas, mas que não têm importância e relevância alguma. A mídia está cheia, a internet está cheia de pessoas que são extremamente famosas, mas não contribuem com a vida de ninguém, não têm importância nenhuma. Mas enquanto aqui estamos reunidos, estamos refletindo na palavra de Deus, alguém sofreu um acidente e há socorristas ali salvando esta vida. Essas pessoas são importantes. Alguém foi vítima de um assalto, de uma tentativa de assassinato, alguém socorrendo esta pessoa. Essas pessoas são importantes, sem necessariamente serem famosas. Deus só precisa que você seja disponível. Deus só precisa que você seja disposto. Elias não era famoso, mas Elias era importante. Quando Elias nasce, ele recebe um nome, e o nome é esse que nós estamos citando, Elias. E como eu disse, Elias, ele surge na nação de Israel, na história de Israel, em um momento específico, para algo específico. E o nome de Elias revela qual é a sua missão. O nome de Elias revela qual é o seu propósito. Porque o nome Elias significa Deus é Deus, Yahvé é Deus. Então, quando nós falamos que o nome dele representa, significa e expressa o seu ministério, o seu propósito, o seu chamado, a importância da sua vida, nós estamos falando de alguém que foi chamado por Deus em um momento de decadência espiritual, moral e social da nação de Israel. E ele vem com o aspecto, com a missão de mostrar que Deus é Deus. Ele vem com a missão de resgatar na memória do povo de Israel quem é o seu Deus. Algo que os habitantes de Israel haviam esquecido quem era de fato o seu Deus. Então Elias nasce com uma missão. Elias é chamado por Deus para uma missão, com um propósito. E Elias precisa cumprir a sua missão. Elias precisa cumprir o seu propósito. Qual é o propósito de Elias? É provar que Yahvé é Deus. É provar que o Senhor é Deus. Ao pensar sobre isso, eu sou levado a entender que o chamado de Elias não é diferente do meu. O chamado de Elias não é diferente do seu. Porque você foi chamado, você está aqui, porque Deus quer que você entenda, e Deus quer que você transmita esta verdade, que o Senhor é Deus, e que somente o Senhor é Deus. Em dias de secularização da nossa vida, em dias em que tudo tem um lugar de importância exacerbada na nossa vida, nós perdemos de vista que o Senhor é quem é Deus. Para nós hoje há muitos deuses, para nós hoje há muitas divindades. E quando nós falamos que há muitos deuses, há muitas divindades, nós não nos referimos necessariamente a entidades espirituais, mas nós estamos falando de coisas as quais nós deificamos, coisas as quais nós divinizamos, pessoas as quais nós divinizamos.
Nós precisamos resgatar essa verdade. O Senhor é Deus. Mas para que você transporte, você transmita esta verdade, esta mensagem, primeiro, ela precisa ser uma realidade na sua vida. Deus precisa ser Deus na sua vida. Então a internet precisa deixar de ser Deus na sua vida. Então o celular precisa deixar de ser Deus na sua vida. As redes sociais precisam deixar de ser Deus na sua vida. O secularismo precisa deixar de ser Deus na sua vida. Você precisa entender que Ele é Deus. Essa é a sua missão. Qualquer coisa que ocupa um lugar de importância exacerbada na sua vida, torna-se Deus na sua vida. E como eu disse hoje, o que não nos falta são ofertas de divindades. Mais uma vez, reitero o que diz, não me refiro a entidades espirituais, mas assim como nos nossos dias há muitas divindades, nos dias de Elias haviam muitas divindades também. A nação de Israel foi tomada de assalto pela idolatria, pelo paganismo. O rei Acabe, ao casar-se com Jezabel dos fenícios, ela trouxe para Israel, que já estava em decadência espiritual, a idolatria. Juntamente com a idolatria, com o paganismo, ela trouxe inúmeras divindades, as quais começaram a ser adoradas em Israel, tomando assim o espaço e o lugar de Deus na mente, no coração e no dia a dia das pessoas. Eu preciso que você pare e reflita. Se não há divindades que estão tomando o tempo, o espaço no seu coração, na sua mente e no seu dia a dia, tomando o lugar de Deus, eu preciso que você reflita sobre esta verdade, porque se você parar para refletir, você perceberá que sim, há muitas divindades ocupando o espaço que somente Deus deveria ocupar na sua vida, na sua mente e no seu coração. Então, se eu estou falando em um tempo angustioso, em um tempo de dificuldades espirituais, morais e sociais, e assim eu englobo dificuldades econômicas também, eu estou falando que o momento em que Elias surge não é um momento fácil. E para que ele desenvolvesse o seu ministério, ele precisava ser um homem forte, ele precisava ser um homem corajoso. E ele começa o seu ministério exatamente dessa forma, mostrando a sua força e mostrando a sua coragem. A primeira menção a Elias na Bíblia é o texto que nós lemos. E o que é que o texto diz? A primeira coisa que o texto diz sobre Elias é que Elias vai até o rei de Israel. Elias coloca o dedo na cara do rei de Israel. Elias reprova a ação e a atitude do rei de Israel. Elias profere uma profecia. E nesta profecia, Elias está dizendo que não choveria na nação de Israel, até que ele falasse para chover mais uma vez. Então, esse homem não foi procurar qualquer pessoa. Esse homem foi procurar exatamente o rei. E o rei Acabe, embora tenha muitos defeitos, mas ele era conhecido como alguém competente naquilo que fazia. Ele era conhecido como alguém que era um excelente guerreiro no exército de Israel. Era um homem valente. Era um homem forte também. Então, para Elias encarar Acabe, o rei de Israel, não foi tão simples assim. Ele não estava encarando qualquer um, ele estava encarando o rei e alguém que também tinha personalidade, alguém que também tinha coragem, alguém que também tinha força e, acima de tudo, alguém que tinha poder. Afinal de contas, ele era o rei. Com isso,
Deus nos ensina que nós fomos chamados para também destituir e desafiar poderes. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. Se nós não formos fortes, se nós não formos corajosos, as lutas que nós temos, as batalhas que nós temos, nós não as venceremos. Deus nos chama para desafiar autoridades. E mais uma vez, repito o que disse o apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Mas eu abro um parênteses aqui. Nós sabemos que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, e às vezes as pessoas costumam nos perguntar: nós precisamos ser submissos a todas as autoridades, visto que Deus as constituiu? Vale salientar que Deus institui autoridade. A Bíblia diz que Deus eleva o homem ao trono e Deus destitui o homem do trono. E mediante aquilo que nos ensina o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 13, devemos sim ser submissos à autoridade. Porém, Elias nos ensina que devemos estar submissos à autoridade, seja ela qual for, seja ela em qual âmbito for da sociedade, se esta autoridade estiver submissa a Deus. Se esta autoridade estiver pautada pela palavra de Deus. Nos dias de Elias, a autoridade instituída havia se desviado. Israel havia se desviado. O paganismo tomara conta de Israel. A diferença, a discrepância entre ricos, entre a aristocracia rica e os trabalhadores pobres, só aumentava, só crescia. Elias então levanta-se com uma palavra profética para reprovar a ação do rei, para reprovar a ação do povo e para instigar um castigo ainda maior. Aqueles que eram trabalhadores e que passavam dificuldades, passavam necessidades financeiras, isso se dava em decorrência da sua desobediência, do seu abandono à lei de Deus. Agora, falando para pessoas que eram criadores, falando para pessoas que eram agricultores, plantadores, Elias diz: segundo a minha palavra não vai chover até que eu diga para chover de novo. Então quem cria não tem água para o seu gado. Quem cria não tem água para a pastagem do seu gado. Quem planta não tem água para tirar a sua plantação. Então a situação vai de mal a pior. E eu preciso dizer para você, é exatamente isso que acontece na vida daqueles que negligenciam a Deus. Eu preciso dizer para você, a palavra de Elias não se restringe a esse texto, não se restringe a essa época, não se restringe a este contexto. A palavra de Elias, ela transpassa o tempo e chega até nós. E eu vou dizer para você, enquanto Deus não for Deus na sua vida, enquanto você não retroceder do seu mau caminho, a seca imperará, a seca prevalecerá. Deus chama Elias para despertar o povo. Deus chama Elias para acordar o povo. Meu nome não é Elias, mas estou aqui na função de Elias para dizer a você: desperta. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, então o sirva de fato, o sirva de verdade, o sirva com intensidade, o sirva com amor, o sirva completamente e inteiramente. Mas se Baal é seu Deus, se Baalim é seu Deus, e Baalim é o plural de Baal, significa várias divindades, como acontecia em Israel, então siga, então vá, então faça. Elias não obrigou ninguém a reconhecer a Deus como Deus, mas ele obrigou as pessoas a tomarem uma decisão, a terem uma postura, a fazer uma escolha. E Deus está chamando você para fazer uma escolha. Se o Senhor é Deus, então o sirva de fato, o sirva de verdade.
Faça dele o seu Deus realmente. Mas se para você Baal é Deus, então siga Baal. Seja feliz enquanto pode, porque chegará o dia que essa felicidade acabará. O mal impera, o mal avança, a crise avança, e não é por outro motivo, é pela negligência de quem é Deus, é por ignorar quem é Deus. Às vezes nós olhamos para a situação em que nós vivemos, para o contexto em que nós vivemos. Às vezes olhamos para o contexto social e político, e nós buscamos culpados. Mas eu preciso dizer para você, o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se há problema na política, a razão não é ou não são os políticos, porque o homem é mau. A Bíblia diz que não há um só justo sobre a face da terra, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, ninguém. Então não é de se esperar que eles façam algo. O problema não está em Brasília. O problema não está nos três poderes. O problema está aqui. O problema está aqui. O problema está que Deus não é seu Deus. A crise da nação se deve ao fato de que a nação ignora Deus. Repito o que disse o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então o oposto também é verdade. Se é feliz a nação que Deus é o Senhor, então a nação cujo Deus não é o Senhor, não haverá nela felicidade, não haverá nela prosperidade, não haverá nela avanço, não haverá nela evolução, não haverá nela bem algum. A justiça não prevalece nesse ambiente, porque a Bíblia diz que Ele é o Yahvé Tzedequenu, o Senhor, justiça nossa. Pelo contrário, onde Deus não é Deus, onde Deus não é reconhecido, aí impera a injustiça. Se você quer ver as coisas fluírem, então implante o reino de Deus na sua sociedade, na sua geração, mas primeiro na sua vida. Ele precisa ser Deus na sua vida. O reino dele precisa ser uma realidade na sua vida. Do contrário, a palavra de Elias permanece a seca. Enquanto a palavra de Deus não for ouvida, enquanto a palavra profética não for liberada, haverá seca. Elias é um homem extraordinário. Elias é um homem inspirador. Porque Elias é um homem que tem coragem de assumir a sua fé em meio às contrariedades, em meio à oposição, em meio à perseguição. A Bíblia fala que havia, corrigindo o português, havia em Israel mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal, cujos lábios não o beijaram. Mas Elias, quando está na caverna, conversando com Deus, ele diz: só eu fiquei. Quando Elias diz: só eu fiquei, Deus diz: não, tem mais 7.000. Mas por que Elias diz: só eu fiquei? Porque só ele teve coragem, só ele colocou a sua cara. Os outros 7.000 não se renderam à idolatria, mas estavam escondidos, estavam com medo de morrer, tinham a sua vida por preciosa. Mas Paulo diz e nos ensina: eu não tenho a minha vida por preciosa. Elias também não teve a sua vida por preciosa. Então ele teve coragem de assumir a sua fé em meio a contrariedades. Eu pergunto a você: e você tem assumido a sua fé? E você tem tido uma postura cristã em meio às contrariedades? Às vezes nós nos comportamos iguais crentes, iguais cristãos, quando estamos em meio aos cristãos. Nós nos comportamos como homens e mulheres de Deus quando o ambiente nos convém, mas quando estamos convivendo com os imorais, com os idólatras, com os maldizentes,
Aí a gente segura um pouquinho, né? Porque eu tenho que me enturmar com as pessoas. Não dá para ter essa postura agressiva e radical. Eu não estou mandando você ser radical, não. Eu estou mandando você ser autêntico. Você não precisa ser radical, você só precisa ser autêntico. Você só precisa assumir a sua fé. Mas às vezes, diante das pessoas que são importantes para nós, a gente vai rir de algumas piadas, a gente vai se calar diante de algumas situações, a gente vai evitar algumas coisas. Isso é negar a fé. Isso é negar quem você é. Deus nos chamou para sermos autênticos. Aqui, Elias não está negando a sua fé diante de alguém que seria inconveniente, que seria desgastante para ele. Não, ele está assumindo a sua fé diante de um homem que poderia matá-lo, de um homem que poderia prendê-lo e torturá-lo, de um homem que em tese tinha nas suas mãos o poder sobre a vida de Elias. Então, enquanto nós estamos negando a nossa fé diante de pessoas que são iguais a nós, enquanto nós estamos negando a fé diante de circunstâncias tão absurdamente pequenas, Elias está assumindo a sua fé mediante a contrariedades, mediante alguém que poderia tirar a sua própria vida. Deus não precisa de pessoas radicais. Deus não está exigindo que você seja radical. Deus só quer que você assuma quem você é. Deus só quer que você assuma a sua fé. Deus só quer que você seja aquilo que você diz que você é. Se você disse cristão, então seja. Se você diz ter fé em Deus, então tenha. E entenda que ter fé em Deus exige muito mais do que acreditar que Ele existe. Exige muito mais do que acreditar que Ele pode fazer um milagre, ou que Ele vai fazer um milagre. Elias assumiu a sua fé mediante as contrariedades. Assuma quem você é. E na realidade você sempre assume quem você é. O seu comportamento em determinados ambientes sempre mostra que você está assumindo quem você é. Mais uma vez, Elias diz: não se pode cochear entre dois pensamentos. Jesus diz: não se pode servir a dois senhores. Se você tem dois comportamentos, um aqui e outro lá, um com os cristãos e outro com os ímpios, então você já tem a sua identidade bem definida. Talvez só você não percebeu ainda, mas a sua identidade já está muito clara. Já se percebe quem você é. Elias encara o rei. Elias assume a sua fé. Elias assume a sua identidade. Isso é nobre. Só que às vezes só isso não é suficiente. Elias precisou também exercer a sua autoridade espiritual. Só chegar em algum lugar, em algum ambiente, se identificar como cristão, isso não é suficiente. Só assumir que crê em Deus, isso não é suficiente. Tiago diz que o diabo também crê, estremece. Crês tu que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Isso não te distingue de ninguém. É preciso exercer a sua autoridade espiritual. É preciso exercer a sua espiritualidade. Então não é dizer, é ser. Não é falar, é fazer. Ninguém foi maior do que João Batista. Então João Batista era maior do que Elias. Mas o próprio Jesus disse que qualquer um de nós, o menor entre nós, é maior do que João Batista. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo para você que a autoridade que Elias teve para impactar uma nação está nas suas mãos. Você tem exatamente a mesma autoridade. Então por que a minha nação não muda? Então por que a nação não melhora? Por quê? Porque nós não estamos exercendo a nossa autoridade. Porque nós não estamos assumindo a nossa identidade. Porque nós não estamos sendo aquilo que Deus nos chamou para sermos. Porque nós não temos sido sal da terra e luz do mundo. É por isso. Que lógica é essa?
onde a luz brilha, mas as trevas imperam. Que lógica é essa? Você sabe que, observando do ponto de vista da física, as trevas não existem. Não existe escuridão. Você vai me dizer, pastor, mas ali fora está escuro. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Então só há trevas onde não há luz. Onde há luz, as trevas se dissipam. Então alguma coisa nessa conta não está batendo. Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Se nós somos luz do mundo, por que que as trevas imperam? Por que que as trevas prevalecem? Por que que as trevas prosperam? Por que que as trevas avançam? Isso é porque nós não estamos exercendo a nossa autoridade espiritual para impactar a nossa nação. Nós não conseguimos impactar nem a nossa própria vida. Nós não conseguimos impactar a vida de quem está do nosso lado. Que importância e que impacto causaremos na nação se não conseguimos ter esse impacto na nossa própria vida? Se não conseguimos viver isso na nossa própria vida? Mas essa autoridade está sobre nós. E aqui, meu irmão, aqui vai uma palavra que, se você entender o que essa palavra está dizendo, vai arrepiar os teus cabelos. Elias exerceu a sua autoridade espiritual para impactar a sua nação. De que forma? Primeiro, ele libera uma palavra profética dizendo, a partir de hoje, não cai chuva nem orvalho em Israel. Mas não se restringe a isso. Deus diz para Elias, Elias, vai e unge Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. E isso é autoridade espiritual. E eu disse, se você entender a profundidade dessa palavra, isso vai causar arrepios a você. Porque Deus está dizendo para ele, você vai escolher quem vai ser rei. É você quem vai ungir os reis. E não apenas isso, mas ele disse, vai e unge Eliseu profeta no teu lugar. Ou seja, faz sucessores. Tenha essa postura, tenha essa identidade, tenha essa autoridade, exerça e também transmita. Faça discípulos. Você vai passar, mas essa autoridade, essa verdade, essa realidade não pode passar. Então eu estou dizendo para você, quando a Bíblia diz que Deus faz homens assentar no trono e Deus os destitui de lá, Deus pode usar você para fazer isso. Isso é forte, isso é profundo, isso é verdade. A Bíblia diz para nós orarmos para o rei. Obviamente que no contexto, 1 Timóteo capítulo 2, no contexto, havia uma monarquia, obviamente que havia um imperador que dominava o mundo conhecido na época, mas em Israel havia um rei. E quando ele diz para orar pelo rei, ele está falando para orar pela autoridade estabelecida, mas a sua autoridade, aliás, a sua autoridade espiritual, através da sua oração, pode transformar, pode fazer Deus usar, ou pode destituir alguém. Isso é o exercício pleno da espiritualidade. Mas isso só poderá ser possível quando você tiver autoridade espiritual sobre a sua própria vida. Você não consegue dominar a sua própria vida? Você não consegue ter controle sobre a sua própria vida? Como é que você vai ter autoridade sobre a vida de outrem ou sobre a vida de uma nação, quando você não tem autoridade nem mesmo sobre a sua própria vida? Ao falar essas verdades sobre Elias, talvez já criou-se na sua mente a figura de um homem acima da média, a figura de um homem intocável, a figura de um homem que é resiliente e que não sucumbe diante de nada, um homem que está acima de qualquer coisa, um homem forte, um homem poderoso. Mas Elias também teve os seus desafios. Os desafios de Elias
não foram simples e fáceis. Elias, amando de Deus, desafiou os profetas de Baal. Se a sua missão é provar que Deus é Deus, que Yahvé é Deus, Yahvé Elohim, então ele desafia os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Astarote para um desafio, para um duelo, para mostrar que Deus é Deus. Imagine você sozinho contra 850 profetas, como se não bastasse o rei contra você, como se não bastasse a rainha contra você, como se não bastasse a nação contra você. E este homem sozinho. Ele teve os seus desafios, mas ele tinha que provar que Deus era Deus. E ele enfrentou o seu desafio. E nesse desafio ele ordenou que o altar de Deus fosse restaurado e ordenou que a nação se voltasse para o Senhor. Ou melhor, desafiou a nação a voltar-se para o Senhor. Você precisa ter coragem para enfrentar o inimigo, mas para isso você precisa restaurar o altar de Deus na sua vida. Você precisa voltar a ter Deus como Deus na sua vida, voltar a ter Deus como seu Senhor. Se ele teve os seus desafios, se ele teve as suas lutas, se ele teve as suas intempéries, ele também teve sanções, ele também teve problemas. E obviamente, após eliminar os 850 profetas e provar que Deus é Deus, ele é ameaçado, ele precisa fugir. E quando ele precisa fugir, ele passa pelo momento mais difícil da sua vida. Mas Deus o orientou. E algo belo na história de Elias é que ele começa dizendo que ele estava perante a face de Deus. A palavra de Deus constantemente o estava orientando. E ele constantemente estava seguindo as orientações de Deus. Deus diz: vai para o Querite. Então no momento de fuga, no momento de dificuldade, ele vai para o Querite. No Querite ele tem água. Você lembra qual foi a profecia dele? Segundo a minha palavra, não, nem chuva, nem orvalho. Naturalmente, os reservatórios vão secar. Vai faltar água em Israel. Mas no Querite ele tinha água. Mas ele precisa comer. No Querite, ele tinha a visita dos corvos. E os corvos lhe levavam pão e lhe levavam carne. Mas acabou a água no Querite. Ele precisou ir para Sarepta. Em Sarepta ele tinha uma viúva que o alimentou durante todo o tempo que foi necessário. No seu cansaço, pela fuga, ele tinha um zimbro onde deitar-se e descansar. Deitado e descansando debaixo desse zimbro, ele recebe a visita de anjos. E recebe pão do céu, que o alimentaram. E com a força desse pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Na sua depressão, ele tem uma caverna para abrigá-lo. E na sua fraqueza, ele tem Deus para fortalecê-lo. Você entende o mistério da vida deste homem? E você entende a presença de Deus real na vida desse homem? Onde quer que esse homem esteve, ele teve o respaldo de Deus. Onde quer que esse homem foi, ele estava sendo respaldado por Deus. Isso me leva a perceber e a entender que o sucesso na vida, na pregação e no ministério desse homem estava sobre o fato que ele começa dizendo: o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O sucesso na vida desse homem se deve ou se deveu única e exclusivamente ao fato de que ele estava perante a face do Senhor, de que ele estava na presença do Senhor. Eu estou dando para você a receita, eu estou mostrando para você o caminho.
na escassez, na dificuldade, na falta de chuva, você terá um querite, você terá água, você terá pão, você terá carne, você terá pessoas para te ajudarem, para te socorrerem, você terá abrigo e você terá quem te fortaleça. Mas tudo isso só será uma realidade se você estiver perante a face de Deus, se Deus for o seu Deus, se Deus for o seu Senhor. Do contrário, não interessa se você é cristão, não interessa se você não é, não interessa se você é pastor, não interessa se você é diácono, não interessa se você é evangelista, não interessa se você é missionário, missionária, não me interessa se você é presbítero, bispo, apóstolo ou semideus. Se você não estiver perante a face de Deus, não haverá provisão sobre a sua vida. Pelo contrário, a palavra de seca e de escassez prevalecerá sobre você. Elias está então encaminhando-se para o desfecho da sua história, para o desfecho da sua trajetória. E a Bíblia diz que Elias está em Gilgal. Quando ele está em Gilgal, a Bíblia diz que Deus fala com ele e diz: Elias, sai de Gilgal e vai para Betel. O nome Gilgal significa círculo ou roda. Você já ouviu a expressão andar em círculo? Se você andar em círculo, você chega a algum lugar? Obviamente que não. Então há pessoas que estão em Gilgal, estão andando em círculos. Há pessoas que não produzem nada, há pessoas que não fazem nada, há pessoas que não saem do lugar. Há pessoas que estão girando, rodando. São verdadeiros tolos. A vida vai passando e você continua num ciclo vicioso. Deus está dizendo: saia de Gilgal, saia dessa situação, saia dessa realidade, deixe de andar em círculo e vá para Betel. Betel significa casa de Deus. Deus está chamando você para uma guinada na sua vida. Saia dessa realidade de viver em círculos, a mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas pessoas, a mesma realidade, as mesmas crises. Deus está dizendo: sai desse ciclo vicioso e vá para Betel, vá para a casa de Deus. Porque eu não quero você aqui, eu quero levar você para o céu. Eu não quero que a sua realidade seja terrena, eu quero que a sua realidade seja espiritual, seja celestial. Quando ele chega a Betel, Deus diz: faz o seguinte, vai para Jericó. E ele vai e chega até o Jordão. E no Jordão acontece a trasladação de Elias. Mas ele precisou sair de Gilgal, de viver numa vida de círculos, precisou ir para a casa de Deus. Depois ele foi para o Jordão. E Jordão significa o que corre. O que corre não anda em círculos. O que corre não é lento. O que corre não está parado. O que corre está em atividade. O que corre está em movimento. O que corre está fluindo. O que corre está evoluindo. Então Deus está dizendo para você que você precisa correr, você precisa crescer, você precisa evoluir. Mas Jordão também significa firme. Então é correr, é crescer, é evoluir firme. Não inconstante, mas firme.